Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Quem achou, diga assim: eu vou para o céu. Então vamos lá, todo mundo vai para o céu. E vamos ler o texto. Lucas 10, 25 diz assim: levantou-se certo doutor da lei e, querendo por Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei, como lês? Mas é interessante como Jesus é maravilhoso, né? Ele nos faz perguntas para que possamos refletir. E respondeu o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Outras versões diz quase morto. Casualmente descia pelo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo, ou seja, passou por longe, afastou-se dele. 32. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo, também se distanciou, passou na calçada do outro lado. Não havia calçada, mas é uma maneira de expressar que passou para o outro lado da rua. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, moveu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo demais gastar com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Faça como ele fez. Vamos orar mais uma vez, amados? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque é tão bom poder usufruir da tua palavra, tirar ensinamentos que podem mudar a nossa vida, nos trazer para o caminho certo, nos corrigir, nos instruir, nos educar em todo o caminho da justiça. Por isso, Pai, nos orienta que nessa noite o Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Instrui-nos, Senhor, abençoe-nos nessa noite com o ensinamento da Tua palavra. Espírito Santo, ministra o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Jaiane, Deus abençoe. Deus abençoe os dois, está aqui o casal. Sejam muito bem-vindos aqui. Amados, esse texto é um texto que traz para mim um ensinamento muito interessante. Eu quero pensar com você hoje. Eu não vou falar detalhes do texto, porque tem muita coisa. Eu já preguei algumas vezes nesse texto aqui. Mas eu quero hoje trazer um pensamento por um aspecto um pouco diferente. Eu quero pensar com você porque a palavra de Deus, ela tem no mesmo texto diversas lições para nós. E Ney até achou estranho, ele me perguntou o tema da mensagem para colocar na transmissão. E eu falei: o tema da mensagem é: arrume um problema. Arrume um problema. Encontre algum problema. Ontem, eu estava já com isso no coração, quando ontem
eu falei com o doutor Claudemir aqui, eu falei, o senhor arrumou um problema, que é cuidar de uma missão que envolve tantos homens. A cada momento de um evento de 4 dias, é uma coordenação que envolve mais de 400 homens, numa missão de um fim de semana, com uma logística que você não faz noção de como que é. Então você encontra um problema, uma causa, uma necessidade, e você decide se envolver com isso. Nós vemos hoje uma filosofia que tem sido ensinada em todos os meios aí nas redes sociais, e as pessoas têm abraçado isso, às vezes até de maneira inconsciente. Eu não quero me envolver com isso, eu não quero estar se envolvendo com essas coisas. E nós vivemos em dias que as pessoas estão muito frias, desmotivadas, ansiosas. Nós vemos um tempo em que as pessoas estão cansadas e sem propósito na vida. E eu quero pensar junto com você. É claro que existem sofrimentos reais na nossa vida, coisas que nos fazem refletir, pensar e que nos atingem de alguma maneira. Mas eu quero perguntar para você, será que não existe algo maior de Deus que você precisa se envolver, ainda que lhe custe, ainda que seja trabalhoso, ainda que seja algo difícil, que Deus quer que você se envolva? Eu quero que você pense, porque as pessoas têm vivido de maneira muito acomodada, muito tranquila. Deus nos criou, irmãos, para viver o propósito dEle, para ajudar pessoas, nos envolveu na obra dEle para nos dar trabalho e problemas para resolver. E eu quero pensar isso junto com você. Deus não nos criou apenas para nos dar uma vida e você viva do seu jeito. Nós somos chamados para algo maior, o reino de Deus. Nós fomos chamados para servir pessoas, para cuidar de gente, para se envolver com pessoas que tenham suas dificuldades, seus problemas, para discipular pessoas, para anunciar o Evangelho. Deus nos chamou e nos criou para isso. Nós somos criados com um propósito maior do que apenas viver, descansar, viver no conforto. Não, o Senhor nos criou para algo maior. Às vezes o que está faltando na vida de muita gente é arrumar um problema. Arrume um problema para você se envolver. Enxergue algum problema no reino de Deus e diga assim: Senhor, eu estou à disposição para me envolver com esse problema do reino. E o reino de Deus, eu quero dizer a você que não é a igreja. A igreja é uma parte do reino. O reino de Deus é seu vizinho que precisa de você. O reino de Deus é seu colega de trabalho que está precisando de você. O reino de Deus é a sua casa, que você precisa interceder, orar pelos seus. Está disposto a se envolver. O reino de Deus vai além, irmão, desse lugar aqui, das 4 paredes. E existe uma diferença muito grande entre descansar e se acomodar. Hoje à tarde, depois que a gente almoçou, eu falei que ele queria assistir. Eu falei: não, filho, vamos deitar um pouquinho com o pai. E a gente dormiu, irmãos, de 1 hora até umas 3 e pouco. A gente dormiu bastante. Descansamos. Foi uma semana muito atarefada. E aí descansamos, dormimos, descansamos bem. Isso é um descanso. É diferente um descanso de uma acomodação. A acomodação, irmão, o descanso nunca basta, nunca é suficiente. O acomodado, ele deita, dorme, acorda com sono e dorme de novo, e aí come e dorme de novo, e não tem o que fazer. Não existe descanso, porque isso não é um cansaço, isso é falta de propósito. Como é que você levanta na segunda-feira? Qual é o dia que para você é ruim? Sabe qual é o dia da semana que para mim é ruim? Irmão, eu não estou exagerando, eu estou sendo diante do Senhor, eu estou falando a verdade com vocês. Não existe dia ruim para mim, porque todos os dias
eu sei o que fazer. Eu tenho um propósito para todos os dias. Então eu levanto e a minha vida é uma vida ocupada, uma vida de resolver problemas. Não tem um dia para dizer, amanhã é chato. Não, amanhã eu serei útil. Na terça-feira eu vou ser útil de novo. Na quarta-feira, de novo. E aí chega o fim de semana, maravilhoso. Mas todo dia para mim é bom, irmão. Não tem dia ruim. E eu não estou dizendo a você que eu não gosto de um dia para descansar, um dia de folga. Eu gosto. Mas os dias de trabalho para mim também são bons. Eu quero que você pense nisso. Se você tem uma vida que precisa descansar, ou se você tem uma vida acomodada. Se você tem uma vida acomodada, Deus está dizendo que você precisa sair desse lugar de conforto. Você precisa sair do barco do conforto, senão você nunca vai andar sobre as águas. Os discípulos se apavoram porque vê um vulto na madrugada e Jesus diz, sou eu. E Pedro ouve e conhece a voz e diz, Senhor, se é o Senhor, me diga para ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus diz, venha Pedro. Jesus lançou uma palavra, vamos imaginar aqui como um desenho. Jesus lança uma palavra e aquela palavra faz como se fosse um piso firme sobre as águas. E Pedro desce, pisa na palavra de Jesus e fica firme. E ele vai caminhando em direção a Jesus. De repente ele perde a visão da palavra de Jesus que tinha sido lançada. E ele começa a olhar para as ondas. E ele sai da palavra de Jesus e começa a afundar na água. O confortável fica no barco olhando o que está acontecendo. O que encara o desafio vai ter a experiência de poder contar. Você já pensou? Poder contar para os seus netos, dizer, olha, o papai estava no barco e Jesus disse, vem, e eu caminhei sobre as águas. Mas depois eu comecei a olhar para o vento e para os lados, e eu comecei a afundar, e as crianças olhando, e o que aconteceu, vovô? Disse, aí de repente eu fiquei com medo, e aí o medo me fez sair da palavra de Jesus, e eu comecei a afundar. E as crianças olhando, e aí vô? E aí Jesus veio, me pegou pela mão, me levantou, me abraçou, e me trouxe caminhando sobre as águas até o barco. Irmãos, eu imagino que para subir no barco precisava de um pouco de esforço. Quem sabe Jesus fez até assim com as mãos, pisa aqui Pedro. Levantou Pedro para subir no barco. Irmão, que experiência de ter caminhado primeiro sozinho na ida e depois ter caminhado abraçado com Jesus na volta. Mas ele precisou sair do barco do conforto. Então eu quero pensar junto com você nessa noite que uma vida, irmão, sem desafios pode oferecer algum conforto para você, mas pode também produzir frieza, indiferença, falta de propósito. Porque se você pensar apenas em conforto, você nunca aceitará um desafio da missão que Deus tem para você. Lembra, Jesus estava no céu junto com o Pai. Irmão, tinha melhor lugar do que o céu. Tinha lugar melhor que o céu. Não existe. João 17, Jesus ora e diz assim, Pai, glorifica-me agora em tua presença, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Pai, quero voltar para casa, me leva para casa de volta. Existe outro momento que Jesus diz assim, até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Jesus estava dizendo, olha, essa terra aqui não é confortável. Ele disse, mas eu vim aqui para cumprir uma missão. Você está aqui para cumprir uma missão. E talvez a falta de propósito e da missão faz com que você viva de maneira não satisfatória. Então eu quero convidar você nessa noite, arrume algum problema para você. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim, arrume um problema para a tua vida. Fala com ela aí, arruma um problema para a tua vida, arruma alguma coisa aí. Esse tema é meio estranho, né? Arrume um problema.
Eu não estou dizendo para você encontrar problema e caçar coisas para viver se envolvendo em problemas, não é isso. Mas eu quero dizer para você que encontre pessoas que valham a pena você dedicar a sua vida e o seu tempo para ministrar e cuidar dessas pessoas. Eu tenho um amigo que ele ficou viúvo. E aí perguntaram para ele: fulano, você pretende casar novamente? E ele disse assim: se eu encontrar uma mulher que eu entenda que vale a pena dar minha vida por ela, ele se eu caso de novo. E aí ele casou de novo, ele encontrou uma pessoa que ele entendeu que valia a pena dar a vida por ela. Isso, irmãos, é viver para cumprir um propósito sobre a terra. O bom samaritano encontrou no caminho um homem ferido que não era problema seu. Ele podia ter feito como os outros que tinham passado antes, podia ter passado de largo como os outros tinham feito, mas ele decidiu parar, irmão, ele decidiu se aproximar, ele decidiu cuidar, ele decidiu assumir a responsabilidade. Aquele homem não era um problema daquele homem que a gente nem sabe o nome, intitulado por Jesus como o bom samaritano. Aquele homem não era problema dele. Quantas vezes na igreja as pessoas são desafiadas e convidadas a assumir algum problema e as pessoas ficam quietinhas. Eu não vou fazer nada, não vou me manifestar. De repente aparece alguém que assume esse BO aí. Quem vai assumir o problema? E todo mundo se isenta e cada um passa de largo e diz: eu vou fingir que não é comigo, eu vou fingir que está chamando outra pessoa, eu sinto que esse apelo é para mim, mas eu vou deixar outra pessoa se envolver. Quantas vezes Deus quer que a gente se envolva e a gente decide passar de largo? E talvez, irmãos, aquilo que nós chamamos de problema, na verdade, é uma oportunidade de Deus para nos tirar da zona de conforto e nos usar para edificar o reino dele sobre a terra, cuidar de pessoas, ministrar pessoas, pessoas que às vezes dão trabalho. E existe, irmãos, um problema em nós, que a psicanálise diz assim, que quando você olha para alguém e você enxerga os problemas daquela pessoa, eu não estou dizendo 100% dos casos, em muitos dos casos você está enxergando problemas seus na vida da outra pessoa. E quando você é instrumento de Deus, eu estou trazendo agora para as Escrituras, quando você é instrumento de Deus para trazer cura para a vida do outro, automaticamente também o seu problema muitas vezes é curado em você. Você vê alguém agitado, angustiado, alguém que não tem paciência, e você pode enxergar a sua impaciência naquela pessoa. E quando você se aborrece com ela, você está se aborrecendo com você mesmo. Tem hora, irmãos, que eu olho para o meu João Lucas, ele parece muito comigo na infância. Tem hora que eu olho para João Lucas e eu vou corrigir João Lucas, e aí de repente me ocorre, eu estou corrigindo a minha infância. Eu estou me corrigindo criança. Aí eu pego mais leve com ele, porque ele não tem essa conta, ele não tem que pagar essa conta. Aí eu preciso me corrigir. Irmãos, quando eu comecei a entender isso, a minha paciência ficou bem maior com ele, e eu fiquei mais reflexivo comigo, mais pensativo nas minhas coisas. Então eu quero que você pense junto comigo. Aqueles dois homens primeiro passam de largo, que eram o sacerdote e o levita, aqueles que eram responsáveis pelo trabalho religioso. O texto sagrado diz que ambos passaram, viram aquele homem quase morto no chão e passaram de largo. A Bíblia diz que eles viram. Olha aqui para mim, lindeza. O problema às vezes não é falta de enxergar, é falta de coragem de se envolver. Porque muita gente enxerga as coisas que precisam ser feitas, mas elas não têm coragem de se envolver com o problema que elas estão arrumando. Aparece alguém difícil, trabalhoso, que você olha e diz assim: essa pessoa pode dar muito trabalho. E aí Deus está chamando você para dizendo assim: olha, arrume esse problema, eu estou colocando essa oportunidade na sua vida. Mas quantas pessoas eu já me envolvi e eu digo: Senhor, esse pode ser uma oportunidade que o Senhor está me dando de cuidar de alguém. E a maioria delas, irmão, não houve um resultado, ou seja, de ver a pessoa buscando a Deus, mudando de vida. Mas algumas teve resultado.
ajudar pessoas, e de repente a pessoa chega no destino, manda mensagem: pastor, olha, estou trabalhando, está tudo dando certo, graças a Deus, né? Eu estou aqui com minha família, glória a Deus, passou por aqui, nós juntamos algumas pessoas, ajudamos, e a pessoa está bem, o resultado foi bom. Mas irmão, eu não tenho responsabilidade do resultado final, mas eu tenho responsabilidade de fazer a minha parte com o problema, ou entre aspas, a oportunidade que Deus está me dando de fazer algo dele sobre a terra. 2 passaram de largo, viram o problema e passaram longe. É possível, irmão, você estar dentro da igreja, conhecer a Bíblia, amar a Deus, e ainda assim não querer se envolver com uma oportunidade espiritual para resolver o problema de alguém. Eu amo Jesus, ok. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, te amo. Pedro, apacente as minhas ovelhas. Dá trabalho, Pedro, porque você sabe o trabalho que você me deu. Pedro baixa a cabeça, e Jesus: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, te amo. Pedro, apacente as minhas ovelhas. Você me ama? Se envolva com aquilo que é problema. Pedro, você me ama? Pedro fica triste, 3ª vez. Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe tudo, agora eu tenho certeza que o Senhor sabe tudo. O Senhor me disse lá atrás, né? Aqui Pedro talvez está pensando isso. O Senhor me disse lá atrás que eu negaria o Senhor 3 vezes, e exatamente aconteceu, Senhor. E quando o galo canta, o canto daquele galo rasgou meu coração. O Senhor sabe tudo, Pai. O Senhor sabe tudo, Jesus. E o Senhor sabe que eu te amo. Mas ele fica triste. Jesus repete a frase de novo: então apacente as minhas ovelhas. Você ama Jesus? Cuide das ovelhas que ele está colocando à sua volta. Arrume algum problema para você resolver. Arrume alguém que Deus colocou do teu lado, ou Deus colocou no teu caminho de alguma maneira, para trabalhar com você, para estudar com você, para te conhecer em algum lugar. Deus colocou no seu caminho, e você tem a oportunidade de dizer: Senhor, essa pessoa está no meu caminho, eu vou assumir esse problema. Ou você tem a opção de dizer assim: não, eu vou me fazer de conta que outra pessoa vai ver, alguém vai fazer alguma coisa por ela, mas não vai ser eu. A maioria da igreja vive desse jeito, a maioria de nós vive desse jeito. Eu não quero problema para mim, chega os problemas que eu já tenho na minha vida. Querido, se você ficar pensando assim, você nunca vai se envolver com as coisas de Deus. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas necessárias e básicas Ele vai cuidar de você. Mas sabe o que as pessoas pensam? Isso não é problema meu, eu vou cuidar da minha vida, eu vou deitar no meu sofá, eu vou assistir as séries que eu quiser, eu vou comer aquilo que eu quiser, que tem na minha casa, e eu não quero problema para a minha cabeça. E Jesus está dizendo: ok, você pode passar de largo nos problemas que eu colocar em seu caminho. Você pode ser indiferente, você pode desconsiderar. Você vê aqueles que precisam. Você vê as pessoas que Deus colocou na sua vida, você vê. Agora você é que decide se envolve ou se faz de conta que não viu e passa de lado. Qual postura você tem? O que é que você vai fazer? Na zona de conforto, a pergunta é: o que isso tem a ver comigo? Mas a pergunta da compaixão é: o que eu posso fazer? O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu me envolva? Isaías capítulo 1, 2, 3, você vai ler o profeta dizendo: ai desse povo rebelde, um povo do coração duro, ai esse povo que me louva com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Isaías está pregando contra o povo, ai desse povo miserável. No capítulo 6, ele tem um encontro com o Senhor, e ele vê a glória de Deus. Aí Isaías diz: ai de mim, porque eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ai de mim que eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador. Quando ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, aí, irmão, a perspectiva muda. Ao invés de apontar o pecado do povo,
o discurso dele muda e ele diz: Senhor, estou aqui, envia-me. Primeiro ele aponta o problema. Ele: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E o apelo que ressoa: quem há de ir por nós? Quem é que vai se envolver com os problemas que eu vou colocar no seu caminho? E ninguém responde. Isaías diz: oh Senhor, tem um pecado em mim que me impede de ser um instrumento do Senhor. O anjo voa do altar e diz assim: eu trago solução para o teu problema. Uma tenaz, uma brasa viva toca nos lábios dele e diz assim: teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi perdoada. E a pergunta que ressoa para nós hoje: quem há de ir por nós? Quem vai se compadecer daqueles que eu deixei caídos no caminho, que aconteceram os problemas da vida, enfrentaram lutos, enfrentaram dificuldades, problemas de enfermidades, abandono, rejeição, aqueles que foram violados por outros, que estão sofrendo pelos caminhos da vida? Quem há de ir por nós? A voz do Senhor está chamando: quem há de ir por nós? E você pode decidir passar de largo. Religioso que vai para a igreja todo domingo, levita, sacerdote que está envolvido nas coisas da igreja, mas que não se compadece daquele que está no caminho precisando de você. Quem há de ir por nós? Diz o Senhor. O que é que você vai fazer? Para quem Jesus está falando isso? Para um homem religioso que vem perguntar: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus, para buscar a Deus, para servir a Deus? E Jesus diz assim: sabe os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento, de toda força, de toda a mente, e o teu próximo como a você mesmo. Jesus: ok, você está certo, faça isso. Aí ele diz assim: Senhor, quem é meu próximo? Aí Jesus conta essa história. Religioso que vai para a igreja muitas vezes só enxerga a sua própria religiosidade e está com a venda nos olhos, se achando melhor do que os outros, e não enxerga aquele que está no caminho caído, precisando de você. Se você enxerga alguém que não faz as coisas de maneira religiosa como você pensa, você abre a sua boca para condenar. Mas aquele que está ferido, magoado, sofrendo, caído, você não estende a sua mão para levantar, mas a sua boca para criticar e para falar mal. O Senhor está perguntando e Ele continua falando: quem há de ir por nós? Você vai passar de largo por aquele que tem algum problema, ou você vai abraçar o problema? Deus está convidando você. A palavra de Deus é clara. Eu quero que você pense nisso. E o samaritano viu, se aproximou, irmão. Tem um que vê e passa de largo, e tem um que vê e se aproxima. Fica aqui no meio, Ricardo. Vem cá. Fica ali no meio. Ali, ó, no corredor. Ali. Está aí o problema. Não, Ricardo não. É um exemplo, é só um exemplo, irmão. Ricardo é o problema, Ricardo é uma benção. Mas está aí o problema. No caminho, o texto diz assim: no caminho. Irmão, não tinha como não ver. Porque ele estava onde? No caminho que ele tinha que passar. Aí, eu passo pelo caminho, ó, as opções que eu tenho. Vou me fazer que não vi. O problema está ali. Eu posso me fazer que não vi, irmão. De repente eu penso assim: vem outro ali atrás. Eu vou chegar mais cedo no culto, sou o sacerdote. O levita, que é aquele que trabalha na igreja, que faz as coisas, que arruma tudo, não é só aquele que canta, é aquele que se ocupa de cuidar do ambiente do culto. O levita está vindo ali atrás, quem sabe ele faz alguma coisa. Eu vou deixar para outro. Passa de lado. O levita vem e diz assim: vixe, vou me fazer que eu não vi. Eu tenho um culto para fazer para Deus. E Deus está dizendo: o culto que eu quero para você é que você abrace o problema que eu botei no seu caminho. E o Senhor está dizendo para nós hoje, irmão, que você não tem que passar de largo e nem fingir que não viu o problema. O Senhor quer que você abrace o problema. Quer que você venha e não passe de largo. Me abraça também o problema. Mas em nome de Jesus, Ricardo não é problema não. Estou só usando como exemplo. Ele é uma bênção.
Ricardo é uma benção. Então, irmão, você tem a opção de passar de largo, de se fazer que não viu, ou você tem a oportunidade para dizer assim: Deus colocou na minha vida uma oportunidade de fazer algo relevante, de fazer algo importante, de cuidar de uma pessoa. Porque no dia que você precisa, Deus também vai levantar alguém para cuidar de você. Porque tudo é uma semeadura. Irmão, olha o que o cara fez. Olha para o texto, capítulo 10, olha o versículo 34. O texto diz assim: aproximando-se, atou as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, então pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Irmão, olha só, essa talvez seja a grande diferença. Alguns veem e se faz que não viu, e alguns veem e dizem assim: espera aí, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito aqui, eu quero fazer algo que vai honrar o nome do Senhor, eu quero fazer algo que vai cuidar de alguém, algo que é importante. Ele poderia ter pensado: isso não é problema meu, alguém vai fazer alguma coisa, eu estou com pressa, isso pode ser uma armadilha para me pegar. Ele podia ter pensado diversas coisas: se eu me envolver eu vou me complicar, eu vou gastar dinheiro com esse homem, eu vou pegar nesse homem sujo, eu vou pegar nesse homem machucado, eu vou gastar meu dinheiro com esse homem. Ele podia ter pensado muita coisa, mas ele disse: eu vou me envolver. Ele decidiu, irmão, arrumar um problema para ele. Ele se aproximou. Irmão, a fé sempre vai nos levar ao encontro da necessidade de outros, porque Deus quer ver se você está cumprindo o propósito dele sobre a terra. Servir a Deus vai além de você ler a sua Bíblia todo dia, além de você jejuar vários dias por semana. Servir a Deus e a sua fé vai além disso. Vai levar você a se envolver com outros, vai levar você a enxergar outros, para que você seja a diferença na vida de alguém. Arrume um problema para você, irmão. Arruma alguma coisa que Deus está querendo fazer. A igreja precisa recuperar a capacidade de enxergar as pessoas e não apenas os problemas. Enxergue a pessoa que Jesus morreu por ela, deu a vida por ela, e que o Senhor quer usar você para ser instrumento dele na vida dessa pessoa. Não se desvie dos problemas que aparecem na sua vida. Essa semana, esses dias, no dia que a gente ia para o Legendários, a gente foi passando ali do lado. Aí Maurício viu um homem deitado ali. O homem estava só tomando um solzinho, deitado assim. Estava fresquinho os dias, aqueles dias de manhã. Maurício foi parando o carro, a gente estava com pressa. Ele foi parando e disse: meu Deus, aquele homem deitado ali. Quando a caminhonete foi parando, o homem levantou, olhou assim, estava tranquilo, não tinha nada. Mas eu pensei: é isso que Deus quer que a gente faça. Não é fazer de conta que não viu. Falei: Maurício, o homem está só tomando um solzinho. Mas, irmão, nós precisamos ter olhos para enxergar aqueles que precisam em nosso caminho. E aí, não se fazer que não viu, não fazer de conta que não enxergou, ou não pensar assim: Deus vai chamar alguém para socorrer essa pessoa. Não, Deus está chamando você que está vendo. Deus está dando a oportunidade a você para fazer alguma coisa. Há pessoas feridas, irmão, precisando de ajuda. E Deus coloca pessoas perto de você, para que você seja o canal dele para abençoar essas pessoas. Não faça de conta que não é com você, que o problema não é seu. Não faça de conta que o problema não é seu. Assuma a responsabilidade. Ele arrumou um problema para ele, irmão. O homem estava meio morto. O samaritano, então, poderia simplesmente ter continuado sua viagem, mas ele parou, irmãos, e ele fez tudo que se podia fazer. Tratou das feridas, colocou o homem sobre o seu animal. Isso dá a entender que aquele homem foi andando a pé. Ok? Vamos pensar naquela época. A pessoa vinha no animal, cavalgando. De repente ele vai colocar uma outra pessoa naquele animal, um homem que está desmaiado, estava quase morto. Ele coloca de repente talvez aquele homem deitado, debruçado sobre o seu animal. E certamente eu entendo que ele foi a pé, puxando o animal. Colocou sobre a sua cavalgadura, ou então com muito esforço levou aquele homem junto com ele em cima do animal. Mas eu sei que não era fácil. Você já pegou alguém desmaiado para colocar em algum lugar?
Um dia eu peguei Danila ali em cima, desmaiando na sala ali, para levar para o posto de saúde. Dani não é grande, né? Pequeno, foi mais fácil de levar. Mas você pegar um homem, colocar em cima do animal, irmão, isso ia arrumar problema para você. Quem era aquele homem que estava no chão? Olha aqui para mim, eu quero perguntar isso para você. Quem era aquele homem que estava no chão? Não tem nome. Você ajuda a pessoa se você achar que ela merece? Ou você ajuda alguém porque enxergou alguém que está precisando de ajuda? Vamos mexer com o irmão? Vira para ele de novo e diz assim: vai arrumar um problema para tu. Você nem quer falar, né? Vai arrumar um problema para tu. Vamos arrumar um problema desse. Seja fazer algo que Deus quer que você faça. Porque se aquele homem não tivesse parado, certamente aquele homem teria morrido. Quantos estão mortos espiritualmente, precisando de você? Feridos emocionalmente. E você pode ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. É mais fácil não se envolver, não é? É mais fácil dizer assim: eu acho que essa pregação não é para mim não, deve ser para o meu irmão que está aqui do lado. Essa pregação deve ser com esse daqui, ou com esse daqui que está do outro lado. Não deve ser para mim. Eu vou passar de largo nessa mensagem. Aquele homem ferido, irmão, não era o problema do samaritano, até o momento que ele decidiu assumir esse problema. Mas quando ele assume, ele diz: agora o problema é meu. Coloca remédio sobre ele, cuida, limpa as feridas, gasta. Irmão, nós estamos falando, azeite até hoje é caro, né? Imagina naquela época. Você vai comprar um frasquinho de azeite de 250 ml, é R$20. Industrializado, que produz em grande escala. Naquela época, irmão, era muito caro. Aquele homem coloca óleo sobre as feridas, cuida daquele homem, limpa aquele homem todo. Alguém que ele não conhecia, irmão, arrumou um problema para ele, mas fez aquilo que entendia que tinha que fazer. Isso é o reino de Deus, irmão. Às vezes seguir Jesus é arrumar algum problema que você precisa ter. Você começa a ajudar alguém e sua rotina muda. Você começa a discipular alguém e precisa investir tempo para discipular uma pessoa que às vezes nem é da sua família. E se não fosse assim, muitos de nós não teríamos sido alcançados pelo Evangelho. Você decide restaurar uma família e precisa se preservar, se guardar, porque vai dar trabalho, vai ser difícil. Você acolhe alguém ferido e precisa caminhar com essa pessoa, porque uma situação, uma palavra apenas não resolve o problema dela. Não era só pegar e cuidar um pouquinho daquele homem e botar ele na sombra e dizer: fica aí, daqui a pouco você está melhor. Não, arrumou o problema, assumiu e colocou em cima do seu cavalgadura e levou, irmão. Irmão, esse texto ele é muito sério. Amar custa, amar sempre custa alguma coisa. Deus colocou pessoas em nossas vidas para que pudéssemos amar. O samaritano não ofereceu apenas sentimento: eu sinto muito por você, eu lhe amo, fica aí esperando que alguém vai te socorrer. Não, ele ofereceu o seu tempo, o seu recurso, seu esforço, o seu investimento financeiro para cuidar daquele homem. Irmão, isso é sério. Olha a sequência do texto, olha ainda o outro versículo 35. O texto diz assim: partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, tudo o que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Irmão do céu, assumiu realmente o problema. Ele não apenas resolveu, ele assumiu toda a responsabilidade. É isso que Deus quer que a gente faça, na medida daquilo que você pode fazer. Há uma diferença entre resolver uma situação momentânea e assumir a responsabilidade por alguém. O samaritano não disse assim: eu vou fazer isso aqui, já fiz a minha parte, estou indo embora. Não, ele pega o homem, cuida do homem, leva o homem e diz assim: olha, se gastar mais alguma coisa, eu assumo, eu pago. Ele não sabia nem quanto ia custar, irmão, mas decidiu comprar a briga e assumir aquele problema. Não sabia nem quanto de valor ele iria gastar,
Mesmo assim, ele decidiu se envolver. Existe uma mentalidade muito perigosa na igreja de Jesus, sabia? Não só nessa igreja, em toda a igreja. Existe uma mentalidade meio perigosa. Diz, eu quero servir, mas eu não quero me comprometer. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não quero me envolver para que eu resolva o problema. Não. Se eu puder contribuir um pouquinho, eu faço minha parte. E já estou livre. Vou lavar minhas mãos. Não. Isso não é assumir. Isso é dizer assim, eu vou dar uma mãozinha. Pense nisso. Mas Jesus nos chama para uma vida, irmão, de compromisso de verdade, um compromisso real. Jesus quer que a gente assuma um compromisso verdadeiro. Talvez o problema que você está pedindo a Deus seja uma oportunidade que Ele te deu de resolver o problema na vida de alguém. Talvez você seja a minha oportunidade que Deus está me dando para eu me envolver em algo maior. E eu quero me envolver com aquilo que Deus quer que eu faça. O que Deus quer de mim? O que é que Deus quer que eu assuma? O que é que eu estou enxergando? Quais são os problemas que eu estou vendo e que Deus quer que eu me envolva? Senhor, mostra-me o que o Senhor quer da minha vida. E Deus está colocando na tua vida pessoas que Ele quer que você seja instrumento dEle. E você às vezes quer passar de lado. Deus colocou a oportunidade que você pediu no seu caminho. E você passa de lado, decide se afastar. Deus está colocando uma pessoa diante de nós. Talvez uma criança que precisa de atenção, um jovem precisando de discipulado, um casamento precisando de aconselhamento, uma família precisando de ajuda, um vizinho que está precisando ouvir o Evangelho, um jovem que você está vendo se enveredando por caminhos tortuosos, e ele quer que você se envolva, um irmão que está afastado do Evangelho, alguém que está sofrendo talvez em silêncio, mas você percebeu. E por que você percebeu? Porque você enxergou aquela pessoa no caminho que Deus quer que você se envolva. Talvez um colega de trabalho, alguém que Deus está chamando você para se envolver. Talvez seja a oportunidade ministerial que Deus está te dando. Uma pessoa ferida no caminho. É o que o Senhor está mostrando para você. E aí quando você vai cuidar do outro, Deus mesmo se encarrega em cuidar de você, das suas dificuldades, sabia? Quando você às vezes deixa suas coisas de lado e diz assim, eu vou cuidar do outro. Quando você volta, meu problema eu vou deixar aqui e vou cuidar daquele ali que Deus me mostrou. Quando você volta, diz, o problema já sumiu, cadê? Alguém levou o meu problema embora, porque eu fui me envolver com aquilo que Deus queria que eu me envolvesse. Nenhum soldado alistado no exército do Senhor se embaraça com o negócio dessa vida, a Bíblia diz. Então eu quero que você pense nisso. Deus quer que você arrume algum problema para você. Quem decide seguir Jesus precisa estar disposto, irmão, a arrumar problemas para si. Entenda que Deus tem coisas para que nós façamos, que Ele conta comigo, conta com você, que você tem duas escolhas. Eu estou envolvido com coisas tão importantes, eu não vou me envolver com isso, vou fazer de conta que eu não vi. Você pode dizer assim, não, obrigado Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu, de fazer algo que vale a pena, dedicar a minha vida e o meu tempo, cuidar de alguém. Deus quer nos mostrar os problemas que Ele tem para a nossa vida. Olha o finalzinho do texto. Qual desses três, versículo 36, qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Irmão, interessante que o doutor da lei não era qualquer um, era um homem que tinha muito conhecimento. Olha só, detalhes do texto. O sacerdote, alguém totalmente comprometido com o templo e com as coisas de Deus, homem de Deus. Levita, homem de Deus também, envolvido em todo o cuidado da casa do Senhor também. O doutor da lei pensando, eu faço parte desse grupo aqui. Aí Jesus depois passa um samaritano, que nem é povo de Deus. Quer se escandalizar? Passa alguém que tem uma fé totalmente contrária à tua, que você caracteriza como pessoa das trevas. Samaritano, o homem que nem era do povo de Deus, um homem que talvez não tivesse nem religião,
Jesus diz: olha, um samaritano foi passando e fez isso. Qual dos três você acha que foi o próximo daquele homem? Ele não diz assim, o samaritano. Eram três: sacerdote, levita e samaritano. O doutor da lei não responde o samaritano. Ele diz: não, aquele que usou de misericórdia. Não quis nem falar o samaritano. Pode ter pessoas que nem têm religião, mas que está se permitindo ser mais instrumento de Deus do que eu e você. Tem pessoas que consideramos seitas que estão aí andando pelas casas, falando algum texto da Bíblia. Tem outros que estão entregando alimento para as crianças com fome. Tem outros que estão mandando recursos para a África para cuidar das crianças lá famintas. E você que serve Jesus, eu que sirvo Jesus, às vezes não estamos fazendo o que eles estão fazendo. Quem está sendo o próximo dessas pessoas? Quero mexer com você. E se você sair daqui aborrecido comigo, eu fico mais feliz ainda. O que é que Deus tem colocado na sua vida e que você tem evitado, passado de largo? É mais fácil, né, irmão? É mais fácil não se envolver. Ah, a igreja está precisando disso, daquilo outro, mas eu deixo outra pessoa ver. Eu não vou me envolver com isso, não. É mais fácil, não é mais fácil? O ministério que eu estou envolvido na igreja não está funcionando muito bem, não, mas deixa lá. Quem sabe um dia alguém se levanta para funcionar. Não. Deus está dando uma oportunidade para você se envolver. Eu quero ler o último versículo agora, versículo 37. Ele disse: o que usou de misericórdia com ele, Jesus disse: vai e faze o mesmo. Você entendeu, irmão? Quem foi que foi o próximo que cumpriu com a vontade de Deus? Foi o samaritano, o que usou de misericórdia. O que é que ele fez? Parou no caminho, além de ver, se envolveu, cuidou daquele homem. E Jesus diz assim: então você que percebeu que foi ele que foi o que cumpriu o propósito de amar o próximo, vai e faça o mesmo. O que Jesus está dizendo para mim, o que Jesus está dizendo para a Glorinha, o que Jesus está dizendo para Gabriel: vá e faça o mesmo. Fazer o mesmo o quê? Arrumar um problema para você, irmão. Arrume algum problema. Talvez sua vida esteja meio sem graça, que você está precisando que Jesus manda um problema para você. Agora, quando Ele mandar, não passe de largo, não. Abraça, se envolve, se dedique, ainda que custe. O que é mais fácil? Eu vou passar de lado, sigo meus compromissos, não vai atrasar minha rotina, não vai atrasar meu propósito. Ou eu vou parar e vou gastar da minha vida, do meu tempo, do meu dinheiro com alguma coisa. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Jesus disse: vá e faça o mesmo. Foi isso que Jesus disse. Então se envolva com aquilo que o Senhor quer que você se envolva. Sinta compaixão daquilo que o Senhor quer. Decida. Eu, além de enxergar, eu vou me aproximar. Eu vou abraçar o problema que Jesus quiser. Não ande por aí, irmão, comprando briga que você não deve se envolver, não. Não é isso que eu estou ensinando, não. Eu estou ensinando que existem coisas que Deus está colocando como uma oportunidade na sua vida. Discirna isso. Abrace isso. Se envolva. Cuide. Ame as pessoas, ainda que você acha que não merece. Faça isso. E você vai estar amando o Senhor e amando o próximo.